Hoje o episódio vai ser mais do que especial. Nós do Consciência Cósmica e Pod Vida temos a honra e a alegria de receber uma pessoa muito querida, que tem um trabalho transformador, que foi um trabalho, para a gente, foi a abertura da nossa consciência cósmica. E além do trabalho ser transformador, é daqueles que tocam a alma e inspiram a gente a ser pessoas melhores. O Thomas tem uma energia muito bonita e tem uma missão de vida que fez realmente brilhar os nossos olhos. Seja muito bem-vindo, Thomas. Que presente ter você com a gente. O espaço é todo seu e a gente está contigo. Muito grato. Grande alegria estar aqui com vocês. Eu acredito que precisamos mesmo desses momentos de conexões e reconexões das almas, que eu denomino consciências, que está habitando e participando temporariamente nesta dimensão. Então, para mim, são momentos muito especiais como esse. E quando unimos para esta finalidade de ajudar um e o outro a relembrar dentro da ressonância da verdade que nossa alma identifica como sendo assim. E é grandiosa. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês a tema que ressoa muito comigo na minha vida, a consciência além da Matrix. Este tema é um tema que eu venho trazendo já há alguns anos para cá, porque é exatamente o que estamos precisando compreender neste momento existencial que estamos vivendo. Nós estamos agora no ano 2025, especificamente no mês de março. Então, se vocês percebem, nossa vida e o mundo como conhecemos mudou muito nos últimos anos. Então, e essas mudanças estão acelerando internamente e externamente. A forma que estamos sentindo conosco mesmo, com a família, com a vida, está completamente diferente. Então, vocês devem lembrar que antigamente, e eu não estou falando de muito tempo atrás, então vamos lá, uns 20 anos atrás, a meio de comunicação era jornal. Aí você compra um jornal, aí você lê jornal para acessar as informações que lhe interessam pontualmente. Então, agora não é mais. Agora nós temos, ao mesmo tempo que você está segurando o seu celular, aí muitas informações chegando, você está assistindo a TV com múltiplos canais, sendo bombardeado por muitas informações. Então, o que isso está causando? Uma aceleração das frequências, porque tudo é som. Então, absolutamente tudo é som, tudo é vibração, ressonâncias. Então, som acelera som. Quando ele vibra em determinada frequência. Som desacelera som quando vibra em determinada frequência. Então, eu falo isso para trazer o sentido da consciência. Aí eu vou trazer o sentido da Matrix. E o que está acontecendo no mundo? Que mundo que estamos vivendo hoje? O que está afligindo tantos seres humanos que habitam este planeta, essa dimensão? E por que tantas doenças? Por que tanta dor e sofrimentos? E a consciência além da Matrix é uma mensagem que nos leva a entendimento de quem somos, o que está acontecendo dentro desta dimensão que estamos participando temporariamente e como ir além de tudo isso, além desta Matrix. Então, resumidamente, consciência é o que somos. Quando falamos de consciência, algumas pessoas podem conhecer essa palavra como sendo espírito, ou como sendo alma, ou como sendo energia.
Aí eu prefiro denominar consciência, porque é algo sem forma, que tem plena inteligência, está ciente da sua própria existência. Então, esta consciência que eu estou falando aqui é uma forma de energia, é uma alma, é um espírito, é uma inteligência que é a mesma energia da fonte criadora que conhecemos como Deus. Então, sim, e é isso que somos. Então, esta consciência está aqui nessa dimensão temporariamente. Eu gosto de sublinhar essa palavra temporariamente nesta forma humana, eu e você. Então, dentro desta forma humana, a consciência está tendo diversas experiências biológicas, fisiológicas, experiências de poder dormir, de poder tomar água, de poder comer, de poder falar, de poder pisar na terra, de poder cultivar alimentos, de poder trabalhar, abraçar, relacionar, tudo isso que chamamos de experiências humanas. E é linda. É uma experiência que, por natureza da manifestação da experiência em si, é linda e deveria ser. Mas alguma coisa deu errado. E de repente não está sendo. E de repente todos os seres humanos estão tendo desafio dentro desta experiência humana. Então, o que ia acontecer? É muito importante entendermos, primeiramente, esta consciência que somos. Então, antes de ser humano, somos essa consciência. Então, essa consciência é algo inteligente, ele está ciente da sua própria existência, ele nem tem nem forma, ele está temporariamente em forma humana e não tem a fim. Na verdade, sempre existiu junto à fonte criadora, junto à fonte manifestadora. Não morre. A energia nunca morre. Ele simplesmente transforma. Então, isso é o que somos. Ok, entendendo esta consciência que somos, então chegamos dentro desta forma humana. Aí, na forma humana, estamos vivendo nesta dimensão, neste planeta que chamamos de Terra, Gaia. Então, o que é a palavra matrix em inglês? A palavra matrix significa, vamos dizer, sede ou um lugar de operação, um lugar que chamamos de sede de uma empresa, de onde tudo opera, administrativa, operacional. Então, a matrix que eu vou referir aqui são dois tipos de matrix. Então, nós viemos como consciência de uma fonte de energia que denominamos fonte criadora, fonte manifestadora. Existe uma diferença entre criador e manifestador. A diferença é importante citar aqui, porque vai nos ajudar nos entendimentos. A criar envolve você pensar, imaginar, juntar os recursos para fazer algo manifestar. Então, há todos esses movimentos de criação. Manifestação é você deseja que é algo e esta algo se manifesta instantaneamente sem passar pelo processo de criação. Então, essa é a diferença de manifestação e criação. Então, esta fonte de energia que denominamos de fonte criadora ou fonte manifestadora tem esta habilidade de manifestar instantaneamente. Então, essa manifestação instantânea é o que diferencia a nossa percepção do tempo linear e tempo não linear. Então, nós, como consciência manifestada temporariamente como seres humanos, vivemos um senso, uma realidade de tempo linear. E dentro desse tempo linear, pensamos, eu quero
Aí eu vou arquitetar, eu vou desenhar, eu vou juntar os recursos, aí eu vou criar. Então, tudo isso dentro do tempo cronológico. Mas quando tira a fisiologia e a matéria e voltamos no tempo não linear, aí voltamos para o aspecto da nossa essência divina, manifestador. Então, aquele tempo de criar simplesmente não existe mais. É eu quero, deseja e instantaneamente já está acontecendo. Então, isso é tempo não linear. E isso é a nossa natureza como consciência, aí diferente da nossa natureza como humana. Então, primeiro matrix é isso, esta fonte manifestadora, de onde tudo origina, de onde tudo se manifesta. O que é a natureza desta fonte manifestadora? A natureza é luz, a característica luz. A natureza é o que chamamos de amor. E vamos entender que amor não é uma emoção. Amor é um contexto de energia a partir de qual várias manifestações ocorrem. As manifestações, principalmente emocional, que chamamos de alegria. Aí eu estou alegre porque estou amando. Aí a leveza faz parte do amor. A beleza faz parte do amor. A coragem faz parte do amor. Então, todo esse contexto é o que conhecemos como o amor. Então, amor, de fato, não é uma emoção. É um contexto maior de emoções. Então, esta é a característica desta fonte, desta matrix, desta origem de todas as consciências. E aqui estamos, planeta Terra. E existe um outro matrix, que é uma outra fonte de energia que permitiu, que dominou esta dimensão. Então, ele se colocou para arquitetar e desenhar a realidade desta dimensão. Exatamente isso. Arquitetar e desenhar as realidades desta dimensão. Então, mas para entender essa matrix que eu estou falando, é essencial entender a dualidade. A dualidade. Porque sem o conceito de entendimento da dualidade, nós não vamos entender por que esta matrix existe de forma que existe e atua de forma que está atuando. Aí, por último, vamos entender os movimentos necessários para elevar essa consciência que somos além dessa matrix. Nós temos várias dimensões, comprovadamente. Existimos no mundo, no universo, multiverso, de múltiplas dimensões. Então, dimensões são lugares onde várias consciências habitam e interagem, e têm diversas experiências. Então, isso é a dimensão. Terra é uma dimensão. Então, existem várias outras dimensões. E nós, como consciências, comprovadamente existimos em múltiplas dimensões. Então, nessa dimensão, um aspecto meu está aqui em forma humana, que eu chamo Rex. Em outras dimensões, outros aspectos meus também existem. Então, nós temos dimensões que chamamos de dimensões de singularidade. As dimensões onde a característica é unilateralmente a característica, a natureza da fonte manifestadora. Então, tudo que se manifesta nessas dimensões, manifesta de forma que reflete a característica da fonte criadora, do matrix, que seria luz, o amor, essa alegria, leveza, beleza. Então, nessas dimensões, as frequências são mais leves, mais brilho. As emoções são de mais leveza, de mais alegria. Então, essas dimensões que aqui denominamos as dimensões espirituais.
Então, esse é o nome que damos para essas dimensões espirituais. Na verdade, essas dimensões, podemos utilizar a linguagem de dimensões da singularidade. Singularidade porque não tem a dualidade que temos nesta dimensão. Ok, então aqui estamos, eu e você, numa dimensão onde percebemos que há uma dualidade. Então, uma hora é medo, outra hora é amor. Uma hora é luz, outra hora é escuridão, é sombra. Então, você percebe essa dualidade inerente em absolutamente tudo. Aí a pergunta é, e é sempre bom fazer essas perguntas que nos faz pensar. Aprendemos desde sempre que Deus criou tudo, e tudo é manifestação de Deus. Eu me lembro desde infância, desde criança, que eu questionava padre. Então, Deus criou tudo? Ótimo. Ele me responde, sim, Deus criou tudo. Aí eu perguntava, então Deus criou o diabo também? Aí o padre não sabia o que responder. Eu falei, mas padre, você falou que Deus criou tudo, então ele criou o diabo também? Ele falou, meu filho, tem certas coisas que a gente não tem como responder. Isso para mim não é resposta. Me fala que não tem como responder, não é resposta. Aí, para piorar as coisas, eu perguntava, então, quem criou Deus? Aí ele não conseguia me responder. Então, essas perguntas me acompanhou a vida toda. E esta fonte que eu estou falando aqui, que eu denomino Deus, diferente do Deus da religião, esta energia que não tem forma, que não tem nome, que chamamos de Deus, ele existe dentro da forma da singularidade. Então, contido dentro dessa energia, pela própria característica, cientificamente. Então, eu gosto de ir pelo lado da ciência, pelo lado da filosofia e pelo lado da lógica. Então, se você for pelo lado da ciência, agrupamento de energia é possível quando há as mesmas características, as mesmas moléculas que possibilitam agrupamento. Dentro de qualquer experiência científica, você precisa ter as mesmas ressonâncias de átomos, de moléculas, para poder dar liga, para poder conectar. Senão, eles não conectam. Então, não pode haver duas frequências energéticas ou formas de átomos ou moléculas que não têm ressonâncias para dar liga. Então, não conseguiria formar a unidade. Então, a partir deste princípio da ciência, aí podemos entender que uma vez que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é ressonância, então podemos concluir que esta energia manifestadora que denominamos aqui Deus, não tem como manifestar a dualidade. Então, ele só pode manifestar a singularidade. Então, isso nos leva à pergunta de, então, como manifestou a dualidade? O que é a origem da dualidade? E a resposta nós não encontramos em nenhum livro sagrado. Tivemos que buscar essa resposta fora de quase todos os livros sagrados. E, na verdade, a resposta sempre esteve na nossa cara. Só que é a limitação das crenças que foram criadas que conduz às realidades, porque o que conduz realidades são crenças. Então, são as crenças que foram criadas que regem nossas realidades, que nos estava nos deixando enxergar essas respostas. Você sabe que o ser humano só consegue ver o que ele acredita que ele está vendo? É possível, no seu quintal, uma nave se pousa no seu quintal, só que é uma nave cuja característica é tão diferente de tudo que você conhece, seus olhos não vão conseguir enxergar. Porque você não
você não acredita que este tipo de nave existe. Então, até nossos olhos são configurados oticamente para enxergar as realidades baseado nos princípios das nossas crenças. Então, o que nós não estávamos enxergando tão facilmente é a questão de que existe nosso universo, e existe multiversos, e existe omniverso. Multiverso, múltiplos universos. Omniverso, a totalidade de o que podemos vislumbrar como mundos. Então, é infinito. Dentro do sentido do infinito mesmo, nós não temos como mensurar a infinitude de o que há nesta multiversos. Então, dentro dessa multiverso, temos também outras fontes de energia que se movimentaram, agruparam pela semelhança da frequência de átomos, moléculas, e eles deram liga e também formaram uma outra fonte de energia. Esta fonte de energia passou a ser também uma fonte criadora, uma fonte manifestadora, um Deus, uma consciência. Então, esta consciência também, pela sua característica da singularidade, começou também a se expandir dentro do multiversos e manifestou vários mundos, que nós não temos nem ideia de que mundos são estes. Então, cada mundo manifestado dentro da característica e frequência da fonte é o que denominamos a singularidade. Então, nesta multiversos, ocorrer fenômenos onde essas consciências ou as manifestações dos mundos dessas consciências matrix, Deus, eles vão se manifestando, eles vão se expressando como mundos, como dimensões. E em vários pontos desta imensidão da multiversos, essas consciências cruzam. E quando eles cruzam, aí apresenta-se duas características de fontes de energia, de consciências. Aí forma-se dualidade. Então, eu e você estamos numa dimensão que os povos amaltás, no antigo Império Inca, na região da Bolívia, Peru, eles denominam Caí, que é o mundo aqui nesta dimensão, Pacha, mundo, Caí e Pacha. Então, este mundo é um dos mundos que foi premiado com essa experiência de dualidade. E é por isso que milhares de anos atrás é onde há essa convergência de mundos. Acontece a dualidade. Aí ele vira um ponto de atração. E foi por isso que chegaram seres de vários mundos aqui. Então, nós temos registro de participação de seres de múltiplos mundos. Então, muitas vezes, talvez pessoas já ouviram falar de seres conhecidos como Anunnakis. Anunnaki não é seres de uma planeta específica. Anunnaki é a palavra da antiga Suméria, na cidade de Sumer, na região antiga Mesopotâmia, onde conhecemos hoje como Irã. Então, escritos que foram descobertos nesses lugares, que foram estudados, falam dos seres que vieram de outros mundos. Então, a referência, o nome que foi dado para esses seres era Anunnakis, que significa os seres de outros mundos. Aí, quando você lê o livro de Gênesis, há a mesma referência, só que o nome muda para os anjos que vieram dos céus. Então, a referência é para esses mesmos seres que vieram de outros mundos. Então, atraiu muitos seres de vários mundos, entre eles
um ser especificamente que foi registrado nestes tabletas que foi descoberto em Suméria, chama Enki. Então, a história bíblica que conhecemos hoje, referência a Deus, bíblica, conta uma história. Conta a história de um ser poderoso de um desses mundos, conhecido como Enki. Então, toda referência bíblica se refere a este ser, Enki, registrado no livro de Gênesis. Então, esses seres vieram de outras fontes, de outros matrix, com outras características. Alguns deles têm características de não manifestar as coisas como manifestamos aqui. Então, eles têm características que podemos denominar pelo contraste da nossa essência originária, como medo, como seres que leva vantagem do outro, como seres que faz outros sofrer, como seres que usam os outros. Sim, essa é a forma que podemos descrever esses outros seres, porque o que denominamos emoção não é o que conhecemos como emoção. A emoção, na verdade, é uma energia que faz parte, um componente da nossa frequência originária. Então, como eu falei, a nossa consciência originária tem esta composição emocional de leveza, de alegria, de beleza, de luz. Ótimo. Então, vamos imaginar que de uma outra fonte temos descendentes dos seres que chegaram aqui, cuja frequência emocional é o que podemos denominar medo, raiva e sombra, tudo isso. Mas é energia deles. E dentro da singularidade dessa energia, onde não há dualidade, nos mundos que eles manifestam, está tudo perfeito. Assim eles se entendam. Então, dentro da singularidade há harmonia. Dentro da dualidade há desarmonia. Então, dentro daquela singularidade da energia deles, eles não têm conflito. Os conflitos existem e começam a existir onde há dualidade. E dentro dos mundos que denominamos mundos espirituais, também não há conflito, porque tudo é a mesma frequência energética. Então, aqui temos a convergência de duas frequências. Daí nasceu a dualidade. A partir do momento que nasceu a dualidade, agora, este ponto que estamos, é importante frisar, que não houve conflito. O registro que vocês devem conhecer do livro de Gênesis, quando esta fonte que estou falando chegou aqui nessa esfera, nesta dimensão, nesta quintal que chamamos do universo, ele anunciou sua presença. Ele estava anunciando sua presença para uma outra consciência que já estava aqui. Então, aí, a palavra que haja luz, na verdade, não é que haja luz. Então, ele estava anunciando que a luz chegou, e essa frequência luz chegou. Estava anunciando isso para outra consciência. Esta outra consciência já estava aqui, só que não estava ativa, não estava manifestando nada, só que era uma presença escuro, um espaço escuro que estava aqui. Então, assim, esta natureza desta consciência que é luz começou a manifestar. E a manifestação Gaia foi feita pela essa consciência luz. E a partir desta manifestação Gaia, a manifestação dos seres humanos originários. Esses seres humanos originários são bem diferentes com os seres humanos que somos hoje. Então, os seres humanos que somos hoje é resultado da criação desses outros seres que vieram de outro mundo, por uma finalidade. Eu quero que vocês entendam que tudo isso deveria estar
na história, nossa história do livro infantil, do livro elementar, mas não está. E não está por motivo onde nós vamos chegar neste encontro, Ultra Matrix, que estou construindo esse entendimento para vocês entender a segunda Matrix, que rege as nossas realidades aqui neste mundo, e é exatamente isso que imprisiona as consciências, isso que nos inflige. Então, vamos lá, passo a passo, vamos entender onde eu quero chegar. Aqui estamos, dentro do tempo, onde seres humanos originários eram manifestação desta fonte criadora. Então, imagina seres que, por natureza, é luz, por natureza não tem nem idade, por natureza eles tomam forma humana para poder participar nesta dimensão. Por natureza, nem precisa comer se não quiser. Por natureza, não morre, porque as células, como energia, se renovam. Por natureza, ele está aqui, fisicamente, e quando ele não quiser mais, ele simplesmente desaparece, e ele aparece onde quiser. Ainda temos seres assim, vivendo nesse mundo. Então, o que você vai fazer com um ser deste? Você não pode matar, você não pode prender. Então, ele vê seus pensamentos. Então, você nem tem como fazer mal para ele. E a natureza dele é fazer, é se expressar. E se expressando significa para nós hoje fazer bem. Então, essa outra fonte e os seres que vieram dessa outra fonte também estavam se expressando. Só que a nossa interpretação da expressão deles seria fazer mal. Ok, então aqui nós temos esses dois seres coabitando a Terra naquela época. Só que esses seres que vieram de outros mundos precisavam que os seres que estavam aqui servir eles. Só que eles não conseguiram isso. Aí eles partiram para a criação, para criar uma nova versão do ser que pode servir às necessidades deles. Então, assim que fizeram. E aí foi registrado como história de Adão e Eva. E se você estuda a Bíblia com atenção, você vai perceber que já existiam seres quando Adão e Eva foram criados. Porque depois que Adão e Eva foram criados, eles foram para a terra onde eles encontraram outros seres que já estavam habitando a terra. Então, não foram os primeiros seres. Foi o registro dos seres, da primeira experiência genética desses seres que vieram de outros mundos. Então, a partir daí, nasceu uma nova raça humana. Esta nova raça humana tem limitação fisiológica e limitação de idade também. Então, ele passou naturalmente a olhar para esses seres que o criaram como criador, como Deus, e passou a obedecer. Aí, a partir daí, ele foi doutrinado, você foi criado para servir, para respeitar, reverenciar, que é o amor, para amar e servir esses seres que te criam. Então, a partir daí, esse ser ganhou dentro do seu DNA as informações das duas fontes. Então, a dualidade registrou dentro desse ser. Então, agora nós temos ser cuja característica a fisiológica, DNA, energética, é a mistura dos dois fontes. Então, a dualidade nasceu dentro do ser. Então, é por isso que, a partir desse momento, essa nova versão humana, que todos nós somos descendentes dessa nova versão, uma hora estamos felizes. Uma hora tudo está fazendo sentido. Sol está brilhando, gaivotas estão cantando, estamos felizes,
Aí, de repente, parece que tudo escurece. Do nada. Aí parece que tudo escurece. Aí a gente entra um drama existencial de dor e sofrimento. Aí começamos a tentar entender, mas eu estava bem agora há pouco, o que aconteceu? Aí começamos a buscar, deve ser meu pai, deve ser a minha mãe, deve ser meu vizinho, deve ser meu marido, a esposa, deve ser os políticos, deve ser, sei lá. Aí vamos buscar motivos para justificar o motivo pelo qual estamos sentindo isso. Mas, na verdade, antes de buscar qualquer motivo, precisamos entender que é uma expressão da natureza da dualidade que já está inerente em todos nós. Então, são movimentos energéticos da mistura, da turbulência dessas emoções. Então, isto é onde nasceu a dualidade. Aí, o tempo foi passando. Esses seres que criaram essa nova versão humana, eles se dão todo direito sobre esses seres. Eles tiveram descendentes deles e também mistura dos descendentes deles e humanos. Então, essa mistura humano e descendentes deles criou uma raça que é a raça governância, que governava as demais pessoas. Então, começou a haver muitos conflitos. Conflitos vindo dessa dualidade. Conflito interno manifestado como conflito externo. Aí começou violências. Se você for olhar para a história da humanidade, as violências começou a partir dos filhos de Adão e Eva. O primeiro registro de violência partiu dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Pelo conflito inerente dentro dessa nova versão humana. Aí, esse conflito era o que eles começaram a tentar controlar. E para isso, esses seres que fizeram essa experiência, criaram essa nova ser. E eles tentaram trazer sistema que eles já têm no mundo deles. Eles vieram também no mundo de dualidade. Então, são seres que também vieram do mundo de dualidade. Aí eles tentaram trazer sistema que eles têm lá para poder trazer algum tipo de harmonia aqui. Primeiro movimento que eles fizeram era constituir o que passamos a conhecer como monarquia. Então, é por isso que a palavra anarquia existia aí para trazer a certa harmonia e regra para regir e controlar as pessoas, a monarquia. Então, a monarquia foi constituída e eles se colocaram como governantes. Daí que nasceu vários sistemas de monarquia. E aí a monarquia precisava prometer algo para as pessoas, oferecer algo para essas pessoas. Nós vamos resolver os conflitos de vocês, nós vamos ajudar você a organizar e cuidar de vocês, para que vocês possam ter comida, ter roupa, ter casas. Isso funcionou temporariamente. O conflito continua, porque a dualidade continua gritante dentro desse ser. É como se fosse, imagina dentro de um ser, duas energias completamente opostas, brigando para se expressar. Então, tem coisas que eu vou chamar a atenção de vocês para sublinhar. Se expressar. Então, não é conflito de brigar, é conflito de se expressar, como se fosse duas vozes tentando se expressar. Então, era isso que estava acontecendo dentro das pessoas. A monarquia tentou ajudar, tentou
regir para que esses seres possam aderir ao objetivo da criação, servir. Servir, porque com o conflito não dá para servir. Ok, depois que a monarquia não estava conseguindo resolver tudo, aí eles começaram a questionar o que esses seres querem. Por que eles simplesmente não ficam satisfeitos com tudo que estamos oferecendo? Aí que eles se tocaram. Eles estão assim porque eles foram feitos da frequência de 2 fontes de energia, ou 2 fontes de consciências diferentes. Então, é por isso. Então, o que eles estão buscando, na verdade, é sintonizar com a fonte originária. Porque a fonte originária que eu me refiro aqui é a fonte luz. Sabe aquela fonte da singularidade, da luz, da beleza, da leveza, do amor, da alegria? Que uma hora sentimos, e é bom. Aí, outra hora sentimos essa raiva, este medo, e não é bom. Então, queremos manter a nós mesmos sintonizados nesta alegria, nesta leveza. É isso que eles estão buscando. Então, nós vamos criar um sistema para oferecer isso para eles, para reconectar eles com esta fonte que eles estão buscando. Só que não seria interessante conectar eles com esta fonte, seria interessante conectar eles conosco mesmo, com a nossa singularidade. Aí criaram o movimento que conhecemos como religar, que conhecemos hoje como religião. Aí isso foi o segundo movimento. E a religião foi feita de que forma? Uma réplica da monarquia. Então, vamos criar... Até então, não tinha templo. Onde os seres estavam, eles estavam conectados. Então, agora vamos oferecer para eles um espaço onde eles podem chegar para reconectar. Aí fizeram uma réplica da monarquia. Um salão grande, onde as pessoas chegam e tem um pátio mais elevado, que na monarquia, no palácio, chama trono. Aí, no templo, chama altar. Aí, fizeram uma réplica do templo para da palácio para o templo. Então, aí, nesse lugar mais elevado, porque tem que ser imponente para mostrar esta autoridade e divinidade. Aí, o trono no palácio mudou para cadeira no altar, dentro do templo. Você percebe que a forma de vestir, vestidos bem grandes, que traz a sensação de imponência, de ser maior, é a mesma da monarquia para o templo. A coroa mudou para o chapéu mais pontudo também, dentro dessa réplica. Então, agora, vocês podem ir nesse lugar para encontrar o que vocês buscam. Só que quando vocês chegam lá, nesse movimento de religar e de religião, estaremos lá esperando. Vocês vão nos encontrar lá. Aí nós vamos oferecer o que vocês estão buscando. Essa reconexão, essa paz que vocês buscam. Daí nasceu o segundo movimento que constrói o que conhecemos como nossa realidade hoje. Aí isso funcionou por um tempo. É por isso que, historicamente, a monarquia, até hoje, e a liderança política anda junto com a religião. Você vai no órgão público, você vai no fórum, aí você chega no fórum, você vai ser oferecida a Bíblia para você jurar. Então, você percebe como a religião mistura
completamente dentro do órgão público de governança até hoje. Quem coroa rei naquela época era sempre o bispo que coroa rei e dizer: agora, a partir daqui, você é rei porque você representa Deus na terra. Então, aí muitas coisas começam a fazer sentido. Aí você começa a rebobinar a fita, como falamos aqui no Brasil. Rebobinar a fita, conectar os pontos, as coisas começam a clarear e fazer sentido. Bom, religião funcionou por um tempo. A partir daí, já começaram a construir o sistema de gerenciar, de dominar, de controlar. Aí nasceu-se a Matrix. Aí nasceu-se a segunda Matrix. Aí funcionou por um tempo e conflito continua, porque agora passou a ser territorial, porque eles precisavam dividir as territórias para poder governar de forma mais eficaz. Só que a guerra começou a expandir entre os territórios, história da humanidade. E eles perceberam que alguma coisa precisava ser feito. E aí eles foram mais pontual desta vez. Então, o que precisamos fazer agora é trazer domínio, porque religião e monarquia era a maior época de escravidão física. Dominar o povo. Então, se vocês não vão escutar de forma pacífica, nós vamos dominar vocês de forma física. E não estava funcionando. A busca era tão forte. O que é isso dentro de mim? Que é essa dualidade? Eu preciso entender. Aí partiram para o terceiro movimento, dominação mental e emocional. Então, a partir da religião, partiram numa missão pelo mundo de doutrinação. Aí nasceu educação, sistema que conhecemos como educação. Então, educação foi a terceira movimento. Então, a partir do sistema de educação, a religião partiu para vários lugares do mundo para catequizar as pessoas, para ensinar as pessoas, doutrinar as pessoas. E sempre no sentido de fazer a mesma coisa. Então, vocês agora têm leis para obedecer. E se vocês não obedecem aqui, vocês obedecem à monarquia. A religião trabalha para que as pessoas tenham reverência e obedecer à monarquia. Se vocês não obedecem e vocês não têm medo de morrer, porque matavam. Religião matava, monarquia matava. E se vocês não têm medo de morrer, porque agora vocês entendam que a consciência não morre. Aí eles já estavam tendo esse entendimento. Seres humanos já estavam tendo esse entendimento, que a consciência não morre. Aí criaram um outro mecanismo. Aí vocês vão entendendo os mecanismos que construam o que conhecemos como Matrix. Então, se você não obedece essas regras, e quando você morre, você vai para um lugar chamado inferno. Aí criaram o inferno. O inferno foi inventada como ferramenta de convencer, amedrontar as pessoas para obedecer. Aí, esse Deus que queremos que vocês obedeçam é um Deus misericordioso. Ele ama vocês, ele quer que vocês amem ele. Ele quer que vocês servem ele, que vocês amam ele. Só que se você não fizer isso, se você não ama ele e você morre, sabe o que ele vai fazer com você? Ele é tão amoroso que ele vai te mandar para a casa do pior inimigo dele, onde ele vai te torrar no fogo,
E não é um dia, não é 2, não é um ano, é em eternidade, onde você vai sofrer sendo torrada eternamente, chama inferno. Aí, com isso, eles conseguiram criar a cultura do medo. Isso funcionou muito bem. Aí, a partir disso, a cultura da construção desta matrix passou a ser uma cultura do medo. Eles perceberam que o que funciona muito é medo. Medo e doutrinação. Então, educação não partiu do princípio de tornar as pessoas mais inteligentes. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Educação não partiu do princípio de tornar as pessoas mais sábias. Porque, se você olha para a história da humanidade, muitas pessoas sábias não têm educação formal. Muitas pessoas inteligentes não têm educação formal. Agora, a educação formal prepara pessoas para exercer funções, trabalhar. Aí foi pontualmente a função de educação, doutrinar as pessoas, preparar as pessoas para servir, para servir. Aí, isso foi a terceira sistema que foi construída. Então, a educação alinhada com a religião começou a gerar o que conhecemos hoje como crenças. Educação alinhada à religião começou a gerar o que conhecemos hoje como crenças. E funcionou muito bem, porque a base desta matrix, medo e crenças, medo e crenças, medo e crenças. Convence alguém de uma coisa, a partir do momento que isso torna-se crença da pessoa, a pessoa não questiona mais, porque a pessoa tem medo de que se questiona esta crença, ele vai sofrer consequências nesta vida ou em outra vida. Então, aí, uma vez que isto é feito, as pessoas que construíram essa matrix, agora eles podem sair da cena para operar do fundo da cena. Porque agora eles têm as pessoas que representam eles. Então, representa com vigor, representa com violência. Então, eles estão prontos para matar e morrer defendendo essas crenças. Aí partiram na guerra, o que chamamos de Guerra Santa, cruzadas, caça-bruxas, muitas pessoas foram queimadas, muitas pessoas foram massacradas, e tudo isso eu morro e mata em nome desta religião. Já foi doutrinada. Então, bom senso já se foi. O amor, que é a natureza da fonte criadora, fonte manifestadora, já se foi. Matando e morrendo, já sintoniza-se da frequência do medo e raiva. Bingo. Está feito. Então, todo movimento era para alinhar este ser dentro da energia dessa outra fonte. Então, isso que pessoas precisam entender. Todos os movimentos foram feitos para alinhar as pessoas na frequência desta outra fonte. Aí, passando o tempo, eles perceberam que está funcionando. Aí eles começaram a ampliar este sistema de educação. Aí chegamos no tempo moderno, era moderno. Aí o Matrix foi ganhando forma de informação. Então, a educação gerou o que conhecemos como informação. E informação gerou o que conhecemos como tecnologia. Então, informação é um mecanismo de formar o comportamento e crença de alguém. Esse é o que informação faz.
Informação é o movimento, o mecanismo de formar o comportamento de alguém. Então, não é para formar uma pessoa só para exercer uma função. Porque dentro do pacote de formar alguém para exercer uma função, existe formar alguém para agir de determinada forma. Então, comportamentalmente, informação forma os comportamentos e crenças das pessoas. Aí, a partir daí, tecnologia. Aí, nós temos hoje várias tecnologias que continuam servindo esta mesma função de forma mais eficaz. Aí eu falei, bem no início, hoje nós não precisamos, não temos mais jornais. Informações não chegam mais tranquila, mais devagar através dos jornais. É bombardeamento pela celular. Celular é conectado ao satélite. Através do satélite, o celular recebe informações. E não é só o que você está vendo na tela. E não é só o que você está ouvindo na tela. É muito mais que isso. Celular pode estar na sua mão e você está conversando com alguém sobre, eu quero fazer uma viagem de cruzeiro. Aí, 30 minutos depois, você liga o celular, começa a aparecer propaganda de viagem de cruzeiro. Então, o celular estava escutando a sua conversa. Então, aí ele traz informações para influenciar seu comportamento. E agora, com a inteligência artificial, está mais sinistro ainda. Nós ainda não sabemos para onde estamos indo. Então, tudo isso continua sendo mecanismo de Matrix. Você pesquisa na internet foto do planeta Terra nos anos 70. 60, 70. E depois pesquisa fotos do planeta Terra atirado do espaço. Você vai ver tanta satélite, tanta lixo em volta do planeta Terra, que não tinha. Então, tudo isso emana frequência. E essas frequências dificultam o ser humano, o campo energético do ser humano, acessar a frequência da fonte manifestadora, da fonte criadora. Consequência de tudo isso, nossa consciência, consciência em forma humana, estamos aprisionados dentro das crenças diversas e também dentro das crenças mentais, frequências mentais, looping, frequências mentais, looping, frequências emocionais, looping, frequências espirituais, e isso é Matrix. Então, este aprisionamento da consciência é o que gera todas as desarmonia que conhecemos como desarmonia no campo mental, no campo emocional. Então, exatamente essa é a consequência que estamos tendo. Nunca tivemos tanta questões psiquiátricas, psicológicas como estamos tendo no mundo hoje. A indústria farmacêutica nunca vendeu tantos medicamentos para tratamento de depressão. Então, é tudo isso que está acontecendo neste campo de ondas eletromagnéticas, frequências que somos consciência. Então, você vai em sânscrito, na antiga região que conhecemos como Índia. Em sânscrito, eles têm um nome que eles chamam de Sansara. Sansara é uma roda. Não é roda de Sansara. A própria Sansara é uma roda. E esta roda ilustra o aprisionamento da consciência. Então, a antigo védica, ensinamento védica, ensina a rompimento, como sair dessa roda de samsara, que na verdade é a mesma coisa que estamos falando aqui, como que a consciência transcenda esse sistema de Matrix, como romper essa roda de aprisionamento da consciência samsara, que eles chamam de moksha.
onde consciência alcança a liberdade. Então, consciência além da Matrix é um movimento para alcançar novamente a liberdade desta consciência dentro desse aprisionamento de consciência Matrix artificial que foi construída neste mundo. Então, para onde estamos indo? Como fazer esse movimento de elevar a consciência além dessa Matrix? Então, a primeira coisa, você precisa entender que isso existe. Você precisa entender como que isso funciona. A partir daí, você vai começar a se reorientar para poder mover consciência além dessa Matrix. Então, para isso, a primeira coisa que precisamos fazer é parar e começar a olhar para tudo como frequência, ressonância. Porque tudo é frequência, tudo é ressonância. Isso é uma verdade infalível. Então, quando você começa a olhar para tudo como frequência, como ressonância, aí você começa a agir e atuar na esfera que transcende crenças. Então, como que é isso? Você começa a perceber como que as coisas vibram em você. Então, você simplifica. A ressonância que eu estou recebendo disso, mesmo eu passei minha vida toda acreditando que é coisa correta a fazer, porque a religião me ensinou, ou a família, a tradição da família, que eu preciso defender a tradição. A tradição é outra coisa que precisamos tomar muito cuidado. Cultura, tradição, essas palavras também formam e também enraiga as crenças. Tem pessoas que fazem coisas porque a tradição exigiu eles fazer. Na Ásia, tem um lugar onde para homem casar é tradição. Para mostrar que ama a mulher, ele tem que cortar o braço dele. Aí ele tem que cortar o braço. Aí o homem fica sem braço. Isto é a prova do amor. É. Então, isso é a prova do amor. De onde vem isso? Crença, tradição. Eu estou honrando a tradição do meu povo. Então, essa história de honrar a tradição do meu povo é uma armadilha. Então, temos que partir para frequências, ressonâncias. Eu não vou cortar meu braço, porque não ressoa como certo em mim. Então, eu não... Tem 100 pessoas, estamos em 100 pessoas, 99% das pessoas estão indo para esse caminho. Eles estão indo, porque a tradição, a crença, ou seja lá o que for, religião, está direcionando eles para esse lugar. Mas aí eu paro, aí eu sinto a ressonância disso em mim, independente, eu passei a minha vida toda acreditando que eu tenho que ir junto com essas pessoas. Mas agora eu paro, eu sinto, não. Isso não está ressoando em mim. Eu não vou. Aí eu tenho 99% de pessoas me apontando o dedo, me xingando, me criticando, dizendo que eu sou traidor, porque agora eu não quero, de repente eu não quero mais ir com eles. Este é o preço. É o preço da consciência além da Matrix. Porque aí você entra no movimento de desconstrução, que é o primeiro movimento. Para sair da Matrix, temos 3 movimentos. O movimento de desconstrução. A desconstrução só pode acontecer a partir da observação do que não está mais em ressonância com você. E isso é assustador. Assustador porque, de repente, você não está mais se reconhecendo.
De repente, as pessoas não estão mais te reconhecendo. De repente, você não pertence a mais àquele grupo que te faz bem. Ou talvez não te faz tão bem. Então, isso é assustador. Ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer se sentir alienada daquele grupo que pertence. Mas é exatamente isso que precisamos olhar. Aí começa a olhar para as notícias que chegam na mídia. E começa a filtrar. Não, eu gostava de ver isso. Eu gostava de ler isso. Não ressoa. Não tem aquela ressonância. O que é essa referência da ressonância que eu estou falando? Simplesmente assim. Não ressoa com a frequência da fonte manifestadora originária. A fonte da luz, da leveza, da alegria, de gratidão, da beleza, de bem-estar. Isso aqui me faz sentir raiva. Isso aqui me convida para falar mal de alguém. Isso aqui me convida para fazer alguma coisa que vai alimentar a frequência de raiva ou medo em mim. Quando eu sinto isso, eu sei com certeza que eu estou aderindo e adentrando a Matrix. Aí, quando eu paro, aí eu sinto uma ressonância de amor, de leveza, de alegria. Aí eu começo a agir com essa frequência, aí eu estou no caminho certo. E eu falo para as pessoas, se você ainda tem dúvida de que estou falando, fica com uma frase como mantra. Em dúvida, pergunta para você, o que o amor faria agora? O que o amor faria nesta situação? Não é o que eu faria, porque eu já estou tão condicionado, tão doutrinada para agir com medo. Então, não é o que eu faria, o que o amor faria. Isso vai me sintonizar na frequência da ressonância da fonte manifestadora, da fonte criadora de luz, de beleza, de leveza, de amor. Aí eu uso isso como referência vibratória, frequencial, para me sintonizar novamente. Aí, quando isso começa a acontecer, naturalmente você começa a desconstruir. A desconstrução é o primeiro movimento. Com essa desconstrução, coisas muito interessantes começam a acontecer. Certo esvaziamento e paz. Mas quando você tem a consciência de que está tudo bem, se pessoas começam a te achando estranho, está tudo bem se pessoas afastam de você, está tudo bem se de repente aquela tradição, aquele lugar que você frequentava, aquelas coisas que você fazia, não rima com essa nova ressonância. Você precisa estar pronto ou preparado para dizer, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Isso é muito importante para que você possa desconstruir. E tenha paciência e continua observando. Você vai perceber energeticamente um vazio, a sua vida vai esvaziando. É como se fosse que peso vai saindo. Aí você vai começar finalmente a encontrar aquela paz que nenhuma relação trazia, nenhuma religião trazia, nenhum remédio trazia. Porque, na verdade, não precisava nada disso. É como se fosse você diamante, linda, brilhante, jogado na lama por anos e anos. Aí choveu, a lama foi cobrindo essa diamante e, de repente, calcificou. O sol bateu, irradiou, aí lama, virou crosta. Aí quando você pega isso nas suas mãos, você acha que é uma pedra inútil. Mas se você de repente começa a lembrar que não é uma pedra, é uma diamante, aí você começa a lavar, tirar a lama, as crostas,
Aí, de repente, a diamante, brilhando. Então, é isso. Aí a gente começa a tirar essa lama através da ressonância de isso não faz sentido. Tudo bem, acredito nisso a minha vida toda, mas não faz sentido, porque agora estou questionando esta tradição, estou questionando esta relação, estou questionando este meu jeito de agir, impetuoso, orgulhoso, raivoso. Peraí, isso sou eu mesmo? Aí eu me questiono meus comportamentos. Aí eu começo a ajustar, porque aí é tudo isso que me sintoniza na frequência dessa matrix. Esse é o primeiro movimento. Desconstrução. Esse é o movimento que, nome védico que eu daria para isso, Shiva. Aí começa a fazer isso, em seguida, você quer construir o novo. Esta nova construção, que eu vou denominar em sânscrito Brahma, movimento de construir o novo, seria o quê? Seria o movimento de você se sintonizar com aquilo que você sempre buscou. Se sintonizar com a fonte criadora, a fonte manifestadora. Então, o que eu preciso na minha vida agora? Eu preciso expressar, sublinha a palavra, expressar as frequências do amor, de leveza, de beleza, de gratidão. Expressar. Essa palavra é muito importante, porque dentro desse condicionamento da Matrix, estamos tão condicionados a falar desaforo, a brigar, a expressar raiva. Agora, chegar para alguém e expressar o amor. Aí, não vou. Hoje, de manhã, estava na aula de Pilates. E o professor, ele é muito bom profissional. E um ser humano, assim, sabe aquela pessoa que preocupa com todo mundo? Ele acompanha todo mundo e palavras de encorajamento, e é diferente. Aí eu venho observando ele já há um tempo. Aí hoje eu estava indo embora, aí depois da aula, aí eu voltei, aí eu chamei ele e falei, eu não vou embora hoje sem te falar uma coisa. Você é excelente profissional, um ótimo ser humano. Então, este ato, este movimento de expressar é exatamente o que nos sintoniza de volta à fonte criadora. Porque essas duas energias, por natureza, repito, não estão em conflito. São duas energias no mundo da dualidade se expressando. Então, quando você decida a se expressar dentro de uma frequência, você se torne inteiramente essa frequência, mesmo havendo convite da dualidade dentro de você. Então, esse é o segundo movimento, movimento de criação. Então, você cria e cultiva uma nova frequência, a frequência de expressar amor. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, é conscientemente caçar oportunidades para expressar amor. Fala para as pessoas o que você aprecia neles. Abraça as pessoas e pergunta para as pessoas o que você precisa, como que eu posso te apoiar. E quando você começa a fazer isso, você vai se sentir tão bem. Primeiro, você já está se esvaziando naquela desconstrução e você está se preenchendo com uma nova energia, uma nova frequência. Você começa a mudar. Saúde física muda. Saúde emocional muda. Você começa a se sentir na sua natureza verdadeira. Então, esta construção, o meu trabalho. Eu não estava gostando do meu trabalho, mas o que eu posso mudar no meu trabalho?
para entendimento de que este trabalho pode servir as pessoas. Então, o trabalho é para ajudar as pessoas. Seu trabalho serve você e pode servir melhor as pessoas. Porque dentro dessa matrix que eu estou falando, tem pessoas que acham que a posição profissional social deles é um privilégio de onde eles podem aproveitar as pessoas. Uma vez me convidaram para dar palestra no Ministério de Justiça em Brasília. Tinha os juízes lá, os advogados, os funcionários. Aí eu estava falando para eles que, olha, vocês têm privilégio de estar numa posição de servir o público. E é por isso que vocês têm esse título de servidor público. Vocês esqueceram o que significa ser servidor público. Então, eu vou lembrar vocês, eu vou ajudar vocês a lembrar o que significa. É para servir o público com amor. Entender que é um privilégio servir o público. Ao invés de olhar para todo mundo que chega procurando serviço, é inferior a vocês. Aí, claro, né? Quando terminei a palestra, tinha juízes que levantaram e foram embora bravos. Eles não gostaram do que eu falei. E tinha outros que chegaram para me abraçar. E eu não estou nem aí. Eu falo que precisa ser dito. Você toca na alma de alguém, ótimo. Mas um dia, quando você semeia a semente da verdade, é um semente. Está lá, está feito. Um dia, alguma coisa vai acontecer. 6 anos depois, eu estava numa cidade chamada Alto Paraíso de Goiás, Chapada das Veadeiras. Aí chegou uma pessoa, ele me reconheceu num coffee shop. Ele falou, Rex, eu estava numa palestra seu em Brasília. Você lembra o dia que você falou com os juízes? Eu sou advogado, eu sou responsável por um departamento. Aí, depois dessa palestra, mudei tudo no meu departamento. Chamei os funcionários e falei, a partir de hoje, nós vamos começar a exercer nossa função em servir o público. Cada pessoa que chega aqui, nós vamos perguntar o que a pessoa precisa e ver a melhor forma de ajudar a pessoa. Ele falou, isso mudou meu departamento. Aí eu falei, uau, que lindo isso. Então, dando um exemplo dessa construção, Brahma, de construir o novo, deixa o novo nascer dentro de você. Ao mesmo tempo, fique sempre atento aos convites do Matrix. Aí eu vou te ajudar a entender mais ainda como tornar mais fácil resistir aos convites do Matrix. Ressonância, frequência. Você sinta essa frequência de raiva, está puxando ressonância de raiva, está puxando ressonância do medo, está puxando aquela ressonância para você atacar, para você ser agressivo. Para, respire e fazer o quê? Nada. Isso que eu chamo de a ciência de fazer nada. A ciência de fazer nada é o que eu chamo de da verdadeira ciência da consciência. A ciência de fazer nada com o que nos serve é a ciência da consciência. A ciência de fazer tudo com o que serve é a ciência da consciência. Resumidamente. Então, a ciência de fazer nada com o que nos serve é a ciência da consciência. A ciência de fazer tudo com o que serve é a ciência da consciência. Então, você fazendo isso, a sua frequência vai sintonizando cada vez mais a frequência da fonte manifestadora. E a terceira movimento é o movimento de sustentar isso,
que na linguagem védica podemos referir como o Vishnu, a frequência de sustenador. Como que eu vou sustentar isso no mundo? Você não tem como sustentar nada no mundo pensando dentro do tempo linear. Tá, hoje eu estou assim, amanhã eu vou melhorar. E eu vou me melhorando. Aí, daqui a 10 anos, eu vou alcançar iluminação e vou alcançar autorrealização. Não funciona assim. Não funciona assim. Esqueça amanhã. Então, o único jeito de sustentar isso é a consciência no momento presente. Nesse momento presente, eu vou fazer absolutamente nada com essa frequência do Matrix que está me puxando. A tradição, a religião, seja lá o que for. Eu vou fazer tudo com essa frequência de expressar gratidão, de expressar amor, de apoiar quem precisa, de elevar a mim mesmo. Então, nesse momento, só 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 nesse momento. Não existe mais nada. Assim que você sustenta. E com esse movimento, você começa a mover, elevar e mover a consciência além da Matrix. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês hoje. E para mim também. Uau, Thomas! É maravilhoso escutar toda a tua palestra. Não dá para cansar, porque você é incrível. Você toca no pontinho que a gente está precisando, que a gente está precisando aqui dentro do coração. Uau, muito obrigada. Estou muito feliz. Porque eu sei que é possível isso. Muitas vezes a gente se pergunta, será que eu sou boba? Por que o meu coração está falando, não, eu tenho que transmitir esse amor. Esse amor é importante para a gente. É um elixir, mas muitas vezes a gente para e fala, eu acho que vão me achar que eu estou boba, porque eu sou boba. Mas, ao mesmo tempo, volta lá e vai. É assim. Então, você só preencheu mais o meu coração ainda, porque é isso que eu quero na minha vida. Vamos fazer as perguntas, então? Ainda dá um tempinho? Ou você quer falar? O Thomas, Anita, desculpa, o Thomas já passou do horário dele, a gente tem que ver com ele, né, Thomas? A gente está, nossa, demais. Podemos, 2 ou 3 perguntas, rapidinho. Obrigada, então. Uma coisinha, Thomas, será que você poderia, antes das perguntas, falar um pouco sobre a tua organização? Porque também é muito importante. Agora eu quero fazer o curso, também a Maristela e a Sara fizeram, e agora vai ser a gente, e de repente tem outras pessoas que têm interesse também. Fala um pouquinho sobre o teu projeto e se dá tempo. Ok. Depois onde eu estou, é o meu instituto, chama Instituto Rex Thomas, que fica na região de São Roque, no estado de São Paulo. É menos de 1 hora da cidade de São Paulo. E é um centro de retiro. Estou sempre recebendo as pessoas aqui para retiros e cursos, formações terapêuticas. Eu desenvolvi 3 técnicas terapêuticas, conhecida como Nexus Therapy, e segunda, conhecida como cosmologia transpessoal. Cosmologia transpessoal é o principal ferramenta que utilizamos numa ONG que eu criei, chama Terapeutas Sem Fronteiras. Então, a formação da cosmologia transpessoal ajuda muitas pessoas até no alívio de trauma. E hoje já conseguimos atender mais de 2 milhões de pessoas através de terapeutas voluntários, com o projeto Terapeutas Sem Fronteiras.
Então, tem o site do meu instituto, rextomos.com.br. Esse é o site do meu instituto. Aí tem o site dos Terapeutas Sem Fronteiras, que é terapeutassemfronteiras.org. Aí tem a terceira ferramenta terapêutica que eu desenvolvi, chama Triângulo Sistêmico. E hoje eu já formei pessoas que dão formações em Triângulo Sistêmico. Essas são as três ferramentas terapêuticas que eu desenvolvi. E também eu tive a oportunidade de desenvolver um formato de cerimônia que hoje no mundo é conhecido como Shamanic Dream Retreat, que é considerado uma das cerimônias mais de ayahuasca, mais seguro e mais bem ancorado no mundo, transformando a vida de muitas pessoas. E hoje também estamos recebendo pessoas de vários lugares do mundo para fazer formação aqui, para poder conduzir cerimônias de ayahuasca dentro deste formato. Aí tem um site, chama ayahuascabrasil.org, ayahuascabrasil com z.org, onde pessoas conectam e vêm para fazer essa formação de vários lugares do Brasil. Então, a minha vida, eu resumo da seguinte forma: há muito tempo, a vida neste mundo não faz sentido para mim. Então, eu decidi que a única coisa que eu posso fazer é fazer o sentido na minha vida, fazer a minha vida ter sentido, fazer sentido. Então, eu acredito que dentro dessa consciência, além da Matrix que eu compartilhei com vocês aqui hoje, é isso que eu faço, desconstruindo, sempre desconstruindo, ao mesmo tempo construindo aquilo que faz sentido, que tem ressonância com aquilo que eu escolhi viver. Então, isso aqui fazemos aqui no meu instituto, isso aqui eu faço através de todo o meu trabalho. Então, são essas três sites onde as pessoas podem ter mais informações, e também estamos no Instagram, Instituto Rex Thomas, no Instagram. E o site é rextomos.com.br, e também tem o site terapeutassemfronteiras.org, e também o site ayahuascabrasil.org. Então é isso. Peraí, ok. Muito obrigada, Thomas. Se você puder, talvez 2 pessoas que queiram fazer uma pergunta. Sim. Vocês podem desligar ligar o telefone e a Bela quer fazer, a Bela. Ok. Bela, abre o seu telefone, por favor. Bela, você não queria? Você estava com a mãozinha. Não fui sem querer, peço desculpa. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? A Lúcia. A Okay, Lúcia quer fazer. Primeiramente, muito prazer, Rex. Prazer, Lúcia. Não somente nesse universo, como no universo que nos rodeia, não? A pergunta minha é, com toda a influência energética que temos no nosso entorno, quando conseguimos criar uma cápsula para você fazer, ou para uma autoproteção, através dessa cápsula é possível você transportar essa energia que passe por toda essa toxicidade que existe no universo e alcançar essa liberdade, digamos, a nível energético flotante e chegar até o Criador, sem ter uma interferência de outros espaços? Ok. Lúcia, as interferências já existem. Essas interferências é o que
denominamos aqui como matrix, porque foram intencionalmente construídos para imprisionar as consciências e nos levar a sintonizar com outra fonte, de onde sentimos toda essa dor e sofrimento. Então, quando pensamos na proteção é uma forma, no meu ver, errônea de pensar. Então, quando você pensa em se proteger de determinada energia, você se sintoniza com aquela energia. Então, tem pessoas que têm várias práticas, até práticas de receitar, de falar certas mantras, de fazer certas práticas, até banhos, para se proteger de algum tipo de frequência. Nada disso te protege de nenhuma frequência, nem nesta dimensão e nem em qualquer outra dimensão. Na verdade, o resultado é ao contrário. E foi feito justamente para causar esse efeito intencionalmente, faz parte desse sistema de Matrix. Então, a melhor coisa é esquecer a palavra proteção, porque você é uma consciência eterna, imortal, indestrutível. Simplesmente que essa frequência está fora da sintonia, fora da ressonância. Então, você busca se sintonizar como se fosse afinando o instrumento. O instrumento está desafinado, então o instrumento não consegue produzir a melodia harmônica. Então, o que fazer? Quando o instrumento está desafinado, você não pega instrumento para proteger o instrumento e colocar dentro do case. Eu vou colocar esse instrumento dentro do case para proteger o instrumento. Não. Você afina o instrumento para alcançar a vibração, a frequência que vai criar uma ressonância harmônica de som. Então, ao invés de pensar a proteção, pensa em se sintonizar numa ressonância, numa frequência de vibração, de amor, de gratidão. Essas duas frequências, de alegria e gratidão, são frequências mais poderosas. Então, quando você se sintoniza, através de tudo isso que eu falei, de você se sintoniza com a expressão de amor e gratidão e a alegria, buscar fazer o que te faz bem, buscar expressar amor e gratidão, esta vai mudar a faixa frequencial seu, e quando você sintoniza numa faixa frequencial mais luz, mais vibrante, você não precisa de proteção. Porque as outras frequências que você presumir estava te atacando ou estava te puxando, já não alcance mais. Então, você está numa outra frequência. Isso é a única, se pudermos chamar de proteção, que vale a pena exercer. As demais tentativas de proteção são crenças que, na verdade, te leva a sintonizar mais dentro da frequência que você está tentando se proteger. Fantástico. Me sinto mais segura sabendo que eu já consegui passar essa fase. Muito obrigada. De nada. Sara, você levantou a mão? Sim. Ok. Então é o seguinte, é que por aquilo que eu percebi agora, se usarmos essas proteções, principalmente esses banhos de ervas, né? Porque eu amo essa conexão com as ervas, mas para cura, né? Se nós usarmos essa mentalidade que temos de proteção e conectarmos com essas próprias plantas, nós encontramos a nossa própria cura, porque elas trazem informação do universo. Isso está correto? Em relação às ervas, as Sim. ervas medicinais, então você tem que entender novamente, pense em tudo como frequência. Cada planta é frequência. E, por exemplo, a sálvia branca. Descobriram em Califórnia, na plantação de sálvia branca, que os funcionários, quando eles chegavam para trabalhar, as pessoas que trabalhavam na plantação de sálvia branca, eles ficavam felizes o dia todo. Quando eles voltam para casa, eles não viam a hora de voltar para trabalhar. Então, aí eles começaram a fazer estudos e descobriram que a sálvia branca emana uma frequência
harmônica, que quando ele entra no campo, ressonância do campo humano, traz um bem-estar. Então, nós temos várias ervas assim. Então, essas ervas as pessoas usam para tomar banho e para trazer o quê? Trazer uma harmonização vibratória no campo. Então, aí sim, aí serve. Mas quando pensa na erva, tipo, toma tal erva que vai te proteger do mal. Na verdade, essa é uma leitura errônea da sabedoria das ervas. Então, a sabedoria das ervas seria o quê? Então, o banho de tal erva vai auxiliar você na tal vibração harmônica do seu campo, te dando um uplift, te dando um empurrãozinho, elevar a sua frequência. Agora, cabe você elevar essa frequência, talvez com o auxílio dessa erva, mas não é pensar na erva como a proteção, mas pode pensar na erva como uma frequência que eleva a sua frequência para que você possa mover a sua frequência, sintonizar a sua frequência dentro de uma faixa vibratória onde você sintoniza com a fonte criadora. Essa é a função também das ervas. Só mais uma questão. Quando, por exemplo, nas minhas terapias eu tenho por hábito lavar os pés das pessoas como forma de amor, de conexão. Não Sim. como forma de descarrego, né? Porque muita gente fala da lavagem dos pés como um descarrego. Eu não. Eu levo a forma da lavagem dos pés como uma forma de amor para com o outro e compreendendo o outro em mim mesmo, como reflexo. Sim. O que é que você acha dessa energia crística que eu tento apresentar em mim? Porque esse amor que eu sinto em mim, que é esse amor de Cristo, não é? Essa energia do Cristo. Ok. O que eu acho disso? Dessas energias, assim, no caso nós estamos a falar de energia crística, mas nós também, eu trabalho com a energia de Maria, né? Sim. Então, primeiramente, ato de lavar o pé é um ato simbólico que é muito profundo e poderoso, que faz parte do Nexus Therapy. Então, a primeira terapia que eu desenvolvi, Nexus Therapy, tem esse ato, onde a terapeuta faz esse ato de lavar os pés. Agora, o que eu acho de você expressando a energia crística, o que eu acho é simplesmente assim, você está expressando o que você é. Então, todos os seres, a energia crística é a energia da fonte criadora, da fonte manifestadora. Então, tudo que eu falo aqui é exatamente, resumidamente isso. A consciência além da Matrix é a expressão da energia crística, da energia do amor. Então, é isso que se trata. Gratidão pela resposta. Então, Thomas, a gente só tem que agradecer. Muito obrigada por essa maravilhosa aula. Porque, Thomas, se você não colocar stop, a gente vai pegar você. É porque tá bom demais. Mas eu acho que teria outras perguntas, mas a gente entende. É maravilhoso. Gratidão. Mas gostaríamos de agradecer da consciência cósmica pela tua presença, porque através de toda essa consciência que tu traz até nós, é que a consciência cósmica está aqui hoje, levando o autoconhecimento para todos aqueles que estiverem com os porquês, né? Porque tu falas uma coisa que é muito verdade, que é bom perguntar sempre, questionar, ir atrás daquilo que nós queremos saber. E eu sempre me questionei desde muito pequena. Porquê isto? Porquê aquilo? E tu trouxeste-me assim uma abertura e uma conexão imensa que me deu vontade de tirar todos os meus medos e todas as minhas amarras para fazermos este grupo de consciência cósmica e mostrar o que é realmente Deus em nós. E, Thomas, olha, foi depois do teu curso que, para mim, a minha vida fez uma mudança incrível. Incrível. E eu aconselho, gente, faça esse curso.
porque eu me vejo antes e agora, sabe? Porque eu também sempre fiz essas perguntas, eu também sempre me questionei. E gratidão. Gratidão a todos. Gratidão, Thomas. Gratidão. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Gratidão. Nós aqui agradecemos. Eu espero te ver aqui na Suíça. Sim. Eu vou chegar aí. Sim. Com certeza. Nossa, com gratidão. certeza. E eu vou ainda passar um tempo com você lá no Instituto. Muito obrigada, Gratidão. Thomas. Graças. Tchau, graças. Graças. Peraí, agora. Você pode sair. Ah, ok, ele saiu. Gente, e aí, o que vocês acharam? Uau, peraí. Quem quiser ligar o microfone. Ah, não, a Anitta vai desligar lá a câmera. Peraí. Eu vou desligar. Eu quero falar. Nossa, é demais, né? É demais, Rose. Fala, Rose. Nossa, eu tô aqui. Não, demais, assim, mas assim, essa coisa da proteção, eu acho